E vamos juntos, caros e caros ouvintes, iniciando aqui mais um podcast Revista o Papel em Minutos, o programa que traz os resumos dos principais conteúdos das edições mensais da Revista o Papel impressa e disponível também em formato digital. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente para assuntos urgentes, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Nesta edição do nosso programa, vamos destacar as principais matérias da edição de março da revista O Papel, começando pela nossa reportagem de capa, que traz o balanço do setor de base florestal em 2023 e as perspectivas da nossa indústria para este ano. De acordo com o IBGE, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 2,9% no ano passado. Contudo, mesmo sendo um resultado satisfatório, a atividade econômica do Brasil esteve envolta por um cenário desafiador, aspecto que trouxe reflexos diversos aos players que compõem a indústria nacional. Nosso convidado para falar sobre estes desafios, bem como destacar alguns resultados importantes do setor de base florestal, é Paulo Artung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores, IBA, que é um dos entrevistados especiais da nossa reportagem de capa deste mês. Nós estamos vivendo um mundo que está se tornando mais complicado, mais desafiador a cada dia. Estamos aí com duas guerras, a invasão da Ucrânia e um novo conflito no Oriente Médio. Temos uma tensão econômica permanente, uma disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China, que impacta todo mundo. Temos desorganização das cadeias de suprimento no mundo. Isso se agravou fortemente a partir da pandemia. E temos o maior desafio, que eu acho, da humanidade, que é a emergência climática. Isso afeta a economia no mundo inteiro, a vida no mundo inteiro, isso afeta o Brasil. Isso coloca na porta do setor, do nosso setor, setor de árvores cultivadas para fins industriais, desafios relevantes. Mas eu acho que o interessante registrar é que, mesmo diante de um quadro como esse, de um setor como o nosso, que é um setor internacionalizado, né? Um setor que está presente em todo o mundo, é um setor que produz produtos que são bioprodutos e são competitivos em todo o planeta. Nós estamos atravessando resultados positivos, né? Ano passado, novamente, nós tivemos uma exportação muito significativa de celulose, um volume que passou de 18 milhões de toneladas, isso é muito expressivo. Foi o ano que nós mais vendemos para a China, não só em volume, como também em valor. E, além disso, nós estamos aí, de certa forma, nos consolidando com uma quinta presença na balança comercial do agro, até porque o nosso setor é um pé no agro e um pé na indústria, uma agroindústria extremamente relevante no nosso país. Então, assim, os desafios são grandes e sobra desafio para todo mundo, importante a gente deixar isso claro, mas é um setor que tem muito zelo com a pesquisa aplicada, né, com a produtividade do setor, um setor que faz uso inteligente da terra, cuida das pessoas, né, cuida do meio ambiente, né, a gente consegue, mesmo num quadro que é um quadro desafiador, apresentar resultados que são bons resultados. Evidentemente, nós aspiramos caminhar cada vez com passos mais largos. A Tung ressaltou ainda a relevante carteira de investimentos do setor de árvores cultivadas e seu potencial competitivo, mesmo frente aos desafios. Nós estamos com a carteira de investimento bilionária, passa de 60 bilhões os investimentos que são feitos em novas áreas cultivadas, em laboratório, em ciência, tecnologia, sabe, toda aplicação, e em novas plantas, e em ampliação de plantas industriais e assim por diante. Num momento em que o Brasil vive uma certa desindustrialização precoce e acelerada, o setor está entregando praticamente uma fábrica nova a cada ano e meio. O olhar para frente é um olhar muito positivo, muito significativo. Nossos agradecimentos ao Paulo Artung pela participação em nosso Papel em Minutos, edição de março de 2024. Convidamos nossos ouvintes a conferir a reportagem de capa completa, que traz também a participação de porta-vozes do INSPER, MDIC, BNDES, Em Papel e de analistas do setor,
em um recorte aprofundado sobre os resultados de 2023 e as perspectivas para o decorrer deste ano. A edição de março da revista O Papel está em destaque em nosso portal newspulpaper.com para ser lida já e nas páginas impressas da nossa publicação que está a caminho de suas residências. E passando agora para a nossa entrevista do mês, o tema é o Congresso Internacional ABTCP 2024, que este ano, vale lembrar, contará com a realização da exposição de tecnologias também. E nosso entrevistado é o presidente do 56º Congresso Internacional de Celulose e Papel, Ari Medeiros, que é diretor de operações industriais da Veracel. Em sua participação nesse programa, ele destaca a pauta central do Congresso e faz um convite especial aos profissionais da nossa indústria. A pauta central do Congresso ABTCP 2024 será a transformação digital dos processos produtivos e a promoção de ganhos em circularidade e em ações inovadoras da agenda ESG. Discutiremos sobre o papel do setor no planeta, a proteção dos recursos naturais e outros temas bastante atuais, extremamente relevantes, não apenas para o nosso setor, mas para a sociedade como um todo. Então, espero contribuir com minha experiência no fortalecimento dessas interfaces, do networking dos profissionais, fazendo com que o nosso congresso técnico seja realmente uma referência para o setor, como tem sido em anos anteriores. Espero encontrá-los todos entre 1º e 3 de outubro em São Paulo. O presidente do Congresso ABTCP 2024 ressaltou ainda a importância de fortalecer o vínculo associativo, que tanto agregou conhecimento no processo de consolidação da sua trilha profissional. A minha relação com a ABTCP já tem uma história de mais de 4 décadas. Quando eu apresentei meu primeiro trabalho no Congresso em 1984. E conforme fui evoluindo na minha trajetória, isso se refletiu também na minha participação na associação desde sempre e até hoje. Ser convidado para atuar como presidente do Congresso, ABTCP 2024, é inicialmente uma grande honra para mim e um reconhecimento muito importante de meus esforços em trabalhar por um setor tão importante para a economia nacional, internacional e a evolução do nosso setor de celulose e papel. Nosso forte abraço ao Ari Medeiros pela participação em nosso Papel em Minutos. E vale pontuar que o debate sobre o papel do setor de árvores cultivadas no futuro do planeta envolve uma variedade ampla de pautas, que incluem não apenas a disponibilidade dos recursos naturais, como os incrementos tecnológicos que promoverão uma atuação cada vez mais sustentável da nossa indústria. Exato, Patrícia. Tendo em vista a relevância da conexão entre esses aspectos, o ABTCP 2024, 56º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, propõe um olhar atento aos inúmeros desdobramentos do tema central. E vale ressaltar que o evento, que representa o maior encontro da cadeia produtiva da indústria de base florestal da América Latina, será realizado entre os dias 1 e 3 de outubro no Expo Transamérica, em São Paulo. Anotem, portanto, agora estas datas em suas agendas, caros e caras ouvintes, que aguardaremos vocês no nosso Congresso e Exposição Internacionais deste ano, lembrando que as inscrições para a submissão de trabalhos para o 56º Congresso podem ser feitas até o dia 29 de março em abtcp2024.org.br. E com este convite para vocês atenderem a esta chamada de trabalhos do Congresso ABTCP, nós vamos fechando este primeiro bloco do nosso programa, também convidando os ouvintes à leitura da entrevista completa com o executivo Ari Medeiros, que recorda com a repórter Caroline Martim passagens importantes da sua trajetória no setor e amplia o enfoque ao potencial da indústria de árvores cultivadas no contexto da bioeconomia. Nosso segundo bloco deste Papel em Minutos, dedicado a colunas e colunistas, continua falando um pouco mais sobre o desempenho do setor, em especial do segmento de papelão ondulado. E nosso convidado para a abordagem do tema é o nosso querido colunista da Fast Markets, Rafael Barizauskas, que indica um otimismo sobre o futuro deste mercado. Olá, Patrícia. Obrigado pelo convite em participar do programa de vocês. Para mim, é uma honra representar a Fast Markets aqui. Realmente, estamos bastante otimistas para o resultado do setor para este ano. E esperamos um crescimento na expedição total, ali medida pela Empapel, para cerca de 4,2 milhões de toneladas ao final do ano. Naturalmente, há muito espaço para riscos e incertezas, sobretudo do ponto de vista do poder de compra e nível de endividamento das famílias. Porém, os números preliminares da economia têm nos mostrado que,
pelo menos para o início do ano, as nossas projeções se mostram bastante aderentes à realidade de mercado. No mercado de trabalho, por exemplo, colhemos em 24 o resultado de uma melhora consistente na retomada da geração de emprego desde a reabertura pós-pandemia. Assim, o poder de compra da população, aos poucos, veio retornando. E hoje, vivemos um cenário mais positivo para o consumo, em conjunto à inflação mais baixa. O nível de endividamento das famílias também está caindo, apesar de se manter historicamente alto. Essa melhora marginal, importante ressaltar aqui isso, deve abrir espaço para o consumo. Além disso, outros importantes setores demandantes de papelão ondulado seguem apresentando resultados positivos. As vendas no varejo têm crescido bastante e a perspectiva é de expansão adicional com as promoções de março na Semana do Consumidor e maior espaço na renda disponível, refletindo os programas de renegociação de dívida feitos pelos escritórios de crédito e pelo governo, como por exemplo o Desenrola. Ainda assim, segmentos industriais importantes, como de medicamentos, também têm apresentado crescimento. Mesmo que a embalagem primária de medicamentos seja, sobretudo, papel cartão, a produção como um todo do setor está maior, e por isso a demanda por papelão ondulado como embalagem master também aumentou. De forma geral, acreditamos que a combinação de baixa inflação, queda nos juros e aumento nos níveis de renda ao longo de 2024 serão suficientes para estimular o consumo interno e sustentar a demanda por papelão ondulado no ano. Obviamente, os riscos ainda estão associados ao alto nível de endividamento das famílias, mesmo que em queda, e a exportação de proteína animal do Brasil, que provavelmente deve bater números quase recordes. Agradecemos o Rafael pela honrosa participação em nosso programa. E mudando o enfoque agora para o assunto técnico, biomassa e energia renovável, quem participa aqui conosco neste podcast para destacar o tema de seu artigo desta edição de março é o colunista Mauro Berni, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Prezados amigos e amigas, leitores, leitoras da Revista O Papel. Neste mês eu convido-os à leitura da nossa coluna intitulada Medidas capazes de materializar potenciais de conservação de energia, água e da diminuição das emissões no setor de papel e celulose. Vês que, tendo como premissas que hoje as potenciais flutuações futuras na segurança energética e os potenciais impactos das alterações climáticas exigem uma ênfase em energias limpas e renováveis para salvaguardar o ambiente, bem como os meios de subsistência econômica. Pesquisas recentes têm levado a encontrar técnicas mais adequadas para a despolimerização, bem como várias estratégias para tratar a biomassa, que inclui métodos físicos, termoquímicos e bioquímicos, ou uma combinação destes, visando materializar a conservação de energia, conservação da água e a diminuição das emissões nos processos industriais. Na nossa coluna de março, tratamos desse assunto, com indicações de possíveis e execuíveis medidas para o setor de papel e celulose. Desejo a todos e todas uma boa leitura. Nosso grande abraço ao querido colunista Mauro Berni e muito obrigada pela sua participação em nosso programa, destacando pontos tão relevantes sobre a conservação de energia, água e diminuição das emissões no setor de papel e celulose. E temos muito mais assuntos relevantes trazidos este mês pelos nossos especialistas em diversos assuntos de interesse às empresas e profissionais do setor de base florestal. Sim, Thaís. Dentre estes temas estão o mercado de aparas, a inovação e competitividade, a indústria, a jornada da diversidade, a legislação de resíduos sólidos, o combate ao greenwashing, entre outros assuntos relativos à metrologia e carreiras. Para ler tudo e mais um pouco ainda de notícias importantes sobre a indústria de celulose e papel, todas, todos e todas estão convidados a acessar agora nosso portal newspoolpaper.com, que também tem seus conteúdos principais em destaque nas redes sociais. Portanto, sigam-nos e confiram. Excelente dica aos ouvintes, Thaís. E vamos assim encerrando este segundo bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que resume os principais conteúdos de cada edição da revista O Papel, que mês que vem completará seus 85 anos de circulação mensal impressa no Brasil e no mundo. Este terceiro e último bloco do nosso programa traz destaques editoriais de reportagens especiais, eventos ABTCP, notícias captadas pelo radar, agradecimentos aos anunciantes e a chamada de capa da nossa próxima edição, Revista O Papel de abril 2024, especial de aniversário 85 anos. Vamos iniciar trazendo um tema especialmente selecionado para este mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.
A nossa equipe entrevistou exemplos de mulheres que venceram barreiras e chegaram ao topo de empresas e instituições do setor florestal em cargos de liderança. Sim, Patrícia, o assunto está retratado na reportagem especial, com destaque para elas: Adriana Malgeri, presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal, e agora nova presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Mariana Lisboa, líder global de relações corporativas da Suzano e presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, ABAF, e Cassandra Drissen Pavelski, gerente jurídica e compliance da Irani. Aplausos a elas, Thaís, que são exemplos para muitas mulheres do nosso setor florestal, composto por somente 18% da força feminina em atuação profissional. E que orgulho destas executivas, exemplo de superação. Vai para elas a nossa admiração também como mulheres por estas vitoriosas profissionais que vão fazendo história na nossa indústria. Com certeza, Patrícia. E além desta reportagem especialmente dedicada às mulheres, a edição do Papel deste mês de março tem também uma matéria especial sobre a celulose como solução para eliminar o plástico em cosméticos, tornando a indústria da beleza mais sustentável, aliada às empresas de celulose. E passando agora para os destaques do Radar, que captou este mês, anúncio da IPEL sobre investimento de 100 milhões de reais, dentre outras novidades. Detectamos ainda notícias sobre a inauguração de um centro de treinamento itinerante florestal pela Eldorado Brasil. A Valmet, que lançou uma calculadora online gratuita para economia de energia em posicionadores de válvulas, e a Voit Paper, que está revolucionando a indústria de papel com o The Wall, um disco de dispersão que oferece maior abertura, menor consumo de energia e maior durabilidade. E vamos parar de dar spoiler por aqui, Patrícia, senão nossos ouvintes não vão acessar o radar deste papel de março para conferir mais notícias importantes que temos lá. Correto, Thaís. Nada mais de spoiler, então. E vamos para os destaques das atividades da BTCP, que incluem a reunião do Conselho Executivo da Associação, realizada na Ecolab, que nos recebeu de forma extremamente especial. E faço um parênteses aqui para mandar meu grande abraço à equipe Ecolab e obrigada por todo o carinho na recepção da equipe ABTCP. E temos ainda destaques ABTCP sobre a mesa redonda da Comissão Técnica de Biorefinaria e Nano, mesa redonda da Comissão Técnica de Celulose, mesa redonda da Comissão Técnica de Transformação Digital e a mesa redonda da Comissão Técnica de Meio Ambiente. E o que aconteceu nestas reuniões? Não vamos dar spoiler aqui, caros e caros ouvintes, e sim convidar a todas, todos e todas para ler todos os detalhes em newspoolpaper.com e nas páginas impressas da sua edição que está chegando em suas residências em breve. E agora chegou a hora de agradecer aos nossos anunciantes desta edição, as empresas Andritz, Betim Química Ecolab Química, e a Procis, Tecnologia de Informação e Comunicação. a todas nossos sinceros e cordiais agradecimentos às empresas que apoiaram a circulação da revista Papel Impressa, edição de março de 2024, e que tenham reconhecido o sucesso a partir das nossas páginas. Após nossos agradecimentos e reconhecimentos, o assunto agora é a chamada de capa da O Papel de Abril, nossa edição especial de aniversário de nada mais, nada menos do que 85 anos de circulação mensal e impressa da O Papel. Um importante marco histórico este aniversário, pois raras publicações mensais impressas conseguiram atravessar tantos e tantos anos circulando em formato impresso, sobrevivendo até a pandemia, Thaís. E este marco é digno de reconhecimento de todo o apoio que os fornecedores e fabricantes da indústria de base florestal sempre dedicou à revista O Papel, cujo título foi adquirido pela BTCP da editora Orientador, onde iniciei a minha carreira ainda no primeiro ano de jornalismo da Fundação Casper Libero. E o tema da capa será também um marco histórico de aniversário no setor de celulose e papel, os 125 anos da Klabin, nossa grande parceira de aniversário. Juntas, o papel e Klabin somam mais de 200 anos de vida, com muitos marcos de superação em suas linhas do tempo. Será uma edição emocionante, caros e caras ouvintes, rever todas as linhas do tempo e recordar fatos relevantes da nossa indústria de base florestal, a partir de muitas histórias que os nossos principais apoiadores também se juntarão a nós para contar. Portanto, acompanhem-nos pelas redes sociais durante o mês de abril, a BTCP, Revista o Papel e newspoolpaper.com.
que vamos recordar os principais fatos relatados pela revista O Papel nestes 85 anos de milhares de páginas publicadas sobre o desenvolvimento da indústria de celulose e papel no Brasil. E com tantas expectativas que geramos em nossos ouvintes, Thaís, vamos encerrar então este podcast com o nosso grande abraço a todas, todas e todos e até a próxima edição do nosso programa, que será imperdível.